Eu vou voltar agora para a informação, porque a política de imigração voltou a ser um tema polêmico nos Estados Unidos com o novo mandato de Donald Trump. A perseguição a imigrantes e as deportações em massa têm gerado repercussões em todo o mundo. Para entender melhor as consequências dessa política, tanto para os imigrantes quanto para o cenário político global, recebemos o professor e cientista político Manuel Moraes, advogado e integrante do Comitê Estadual de Políticas Públicas para a Promoção dos Direitos dos Migrantes, Refugiados e Apátridas de Pernambuco. Professor, obrigada por estar conosco e bom dia. Eu que agradeço, Daiane, bom dia para você e a todos os telespectadores do jornal Brasil Hoje. Professor, para a gente começar, eu queria que o senhor nos falasse qual que é o impacto do endurecimento das políticas de imigração adotadas pelo Donald Trump, especialmente para os brasileiros, para o nosso país. Daiane, a sua pergunta é central nesse momento, porque, de fato, como você disse na abertura dessa matéria, nós estamos diante do retorno da questão da migração na agenda americana como sendo central para discutir uma série de iniciativas do novo governo Trump, que tem como foco a ideia de que os Estados Unidos precisam voltar, segundo ele disse no seu discurso de posse, a ser grande. Há uma contradição nesse discurso e nessa prática, porque os migrantes que estão nos Estados Unidos hoje, que eles chamam de latinos, né, que envolve brasileiros e também latino-americanos, todos nós, né, somos latino-americanos e, portanto, mexicanos, enfim, de todas as outras nacionalidades, inclusive os brasileiros, são, mesmo sem ter uma legalização formal nos Estados Unidos, atuam de forma muito importante na economia americana, principalmente por conta da precarização. Como eles não têm visto, né, de permanência, se submetem a trabalhos precários, a determinados serviços que o próprio americano hoje não desempenha. Então, essa medida está sendo discutida do ponto de vista de dois lados. De um lado, do ponto de vista da reciprocidade. Como é que os países que estão sendo, né, vão receber essa população que ele propõe expurgar dos Estados Unidos, né, fazendo o retorno dessa população, vai receber essa população. O México já tomou medidas importantes, criou um programa de acolhimento na fronteira e os outros países, como a Colômbia, reagiram de forma mais enérgica. E nesses dias, agora, nós vamos ter uma reunião do CELAM, onde vários países da América Latina vão se reunir, o Brasil participará dessa discussão, no sentido de trabalhar a questão da reciprocidade, ou seja, quando um país atua contra o seu nacional, dá margem para que esse país também atue da mesma forma. Significa dizer que os países da América Latina também poderiam deportar americanos para os Estados Unidos. Bem, algo que eu acredito impensável. Mas vamos imaginar o outro lado da moeda, que eu começava a dizer, que é a questão econômica. Ou seja, você tirar milhões de pessoas dos Estados Unidos que atuam e fazem a economia americana girar, me parece pouco factível. Então, já existem alguns analistas que acreditam que essa iniciativa tem muito mais do chamado neopopulismo da extrema-direita no mundo, né? E que começa fazendo esses discursos e pequenas ações mediáticas muito para fazer um impacto mediático, do que nós chamaríamos de um teatro, né? Porque a política pode ser também utilizando mecanismos artísticos, né? Principalmente a partir das mídias sociais, das redes sociais. E, portanto, nós estaríamos falando de uma retórica e não, de fato, de uma deportação em massa. Mas é claro que, em se tratando de Trump, tudo é possível. E o que a gente pode ter de pior nesse cenário é uma crise humanitária sem precedente nas Américas, né? Principalmente com a população latino-americana. Qual que seria, então, a melhor decisão para o Brasil nesse momento? O melhor posicionamento para o Brasil? Daiane, o Brasil tem que jogar na perspectiva do diálogo. Nós não podemos cair no discurso de Trump
de tentar fazermos a ideia da reciprocidade, uma guerra econômica com os Estados Unidos. Isso, eu acredito que seria a pior receita. Essa, na verdade, a ideia dele. Trump quer jogar os países para uma arena, como se fosse um ranking, né? Vamos aqui brigar dessa grande arena. E eu acho que o melhor do Brasil é se cercar do direito internacional, que visa a defesa da dignidade humana, portanto, a dignidade de todas as pessoas, independente de qualquer nacionalidade, o direito de imigração. O Brasil hoje tem uma das melhores políticas de imigração do mundo. Então, o que o Brasil deveria exigir, junto aos países latino-americanos e talvez junto à ONU, é uma sessão extraordinária do Conselho de Segurança, reivindicar uma espécie de mediação do Tribunal Internacional, para que a gente possa ter outros mecanismos de mediação, dar vistas internacionais a esse fenômeno, não é? E assumir uma pauta migratória como uma política pública central. Porque observe que ainda no Brasil nós não temos, embora uma legislação muito efetiva, uma política nacional de migração ainda precisa ser estruturada. Professor, a gente ouviu muito falar sobre a forma, né, que esses brasileiros chegaram aqui no país, sobre as péssimas condições que feria, inclusive, né, a parte humana ali e pessoas algemadas e tudo mais. Existe alguma lei que proíba isso? Porque eles saíram dos Estados Unidos, para lá eles podem até considerar um crime. Mas e aqui no Brasil? Eles chegarem dessa forma, muitos relataram até que ao usar o banheiro precisava ficar com a porta aberta, a exposição, tudo isso pode acontecer? Não, Daiane, é totalmente fora de princípios básicos. Como dizia você, o direito internacional é baseado nas relações de cooperação. Então, como você bem disse, o fato de você estar migrante em outro país, em si, não é crime. Veja, o que existe é uma situação irregular, que pode ser tratado administrativamente. É claro que cada país tem sua autonomia de como tratar essa situação. Criminalizar a migração é uma forma que a extrema-direita tem utilizado no mundo para exatamente ganhar adeptos, porque, na verdade, uma parte da população americana quer isso. Ele quer a foto das pessoas amarradas, enfim, sofrendo, para que isso repercuta e outras pessoas não tentem ir para os Estados Unidos. Sendo que também isso é uma coisa hipócrita, porque os Estados Unidos cresceu com a migração, né? Existe hoje os Estados Unidos porque grandes círculos migratórios participaram da sua origem, né? Os Estados Unidos não é um país diferente do Brasil, tem sua origem a partir das 13 colônias britânicas, que inclusive mataram várias populações indígenas em função da expansão para o oeste. Então, eu acho que os Estados Unidos prometia, enquanto civilização, uma sociedade mais justa, fraterna, principalmente a partir da ideia de que não tinha vínculo com o velho mundo, né? Quer dizer, os reinos absolutistas, como foi o próprio caso da Inglaterra. Então, a proposta da Estátua da Liberdade é um símbolo internacional de que você é bem-vindo aos Estados Unidos, né? Bem-vindo e bem-vindo aos Estados Unidos significa dizer que são uma terra de prosperidade. Então, é isso que muitas pessoas vão buscar e, infelizmente, não encontram. Agora, amarrar as pessoas, tratar essas pessoas com desprezo, isso gera, eu diria a você, um constrangimento internacional que o Brasil não pode diminuir, assim, o grau, né, das cenas que a gente, os relatos que você inclusive disse, Daiane, que são verdadeiros, são extremamente graves. Mas, ao mesmo tempo, como eu dizia, o Brasil tem que ter uma capacidade diplomática para não agravar a população que está lá, porque existe uma população hoje que está em pânico nos Estados Unidos, porque ela pode ser presa nos mesmos moldes a qualquer momento e deportada, em tese, da mesma forma. Então, por isso que o Brasil tem que agir de forma imediata para que haja bom senso. E, para isso, as carreiras diplomáticas têm capacidade, competência, né, de estabelecer o bom senso, porque, na prática, o que nós estamos buscando e pedindo é o bom senso em relação à dignidade da pessoa humana, que é um princípio fundamental, né, de qualquer país, de qualquer civilização, a proteção das crianças, a proteção de idosos, né? Então, eu acho que a gente precisa, nesse momento,
sair das retóricas de campanha e entrar no mundo real, né, da administração dos estados a partir do Estado Democrático de Direito. Ótimo. Professor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, fico à disposição. Prazer.